Olá a todos, meu nome é Jaime Henrique Amorim, sou professor de Microbiologia Geral e Clínica da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O motivo deste vídeo é convocá-los para se informarem sobre a proposta de emenda à Constituição de número 55 em tramitação no Senado Federal. Esta mesma proposta já tramitou na Câmara de Deputados com o número de PEC 241, a famosa PEC do teto de gastos públicos, e é importante que todos leiam o texto que trata dessa proposta, que pode ser encontrado no site do Senado Federal. Convoco a todos para que leiam e tirem as suas conclusões. Verifiquem o que impactará em suas vidas. A partir de agora eu darei minha opinião sobre esta proposta de emenda à Constituição. É uma proposta que visa limitar os gastos públicos em 20 anos. No entanto, a limitação dos gastos públicos ela é baseada no congelamento dos gastos, tomando como base os gastos do ano anterior com correção apenas pela inflação em relação ao ano anterior. Mas não devemos esquecer que a população do país deverá continuar crescendo neste intervalo de tempo. E o congelamento dos gastos públicos, tendo como base o tamanho da população atual, certamente implicará em uma incapacidade de atender a população crescida no futuro próximo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para que vocês que sonham em serem servidores públicos, o servidor público, logicamente, ele é pago com a verba dos governos e isso implica no limite de gastos, novamente. Então, as carreiras dos servidores públicos, logicamente, estarão comprometidas em termos de progressão, em termos de reajuste, em termos de compensação em relação à inflação. Tudo isso poderá estar comprometido em função desta modificação na Constituição que está em tramitação no Senado Federal. O outro ponto que eu gostaria de abordar é com relação à saúde. Nós estamos vivendo no momento uma crise significativa, principalmente econômica e política também. Temos visto que muitas pessoas não estão sendo capazes de pagar planos de saúde privados e lembramos então da importância do SUS para a população. A saúde é um dos campos que serão atingidos, pois trata-se de áreas sociais essenciais e o SUS poderá não ser capaz de atender a população em função de cortes de gastos com a saúde pública. Eu gostaria de tratar de um ponto específico que é mais relacionado à minha área de especialidade, que são as vacinas. As vacinas têm uma importância significativa na história da saúde pública, no aumento da qualidade de vida e na preservação da vida. Muitas doenças foram erradicadas, inclusive no Brasil, em função de programas de vacinação, que fazem parte da saúde pública e poderão ser seriamente comprometidas se esta proposta de emenda à Constituição for aprovada. Por exemplo, a poliomielite, que é uma doença viral, que pode causar paralisia infantil, ela é prevenida em função da vacinação. Então, nós temos um controle, hoje em dia, no Brasil, desta doença, mas nada impede, como ela é uma doença que ainda existe em outras partes do mundo, que ela seja importada e passe a circular novamente no país em função de uma ineficiência no calendário vacinal, no programa de vacinação. Então, comprometer gastos públicos com a saúde pública pode, inclusive, comprometer a vacinação e pode expor a nossa população a doenças muito importantes, muitas delas letais ou que podem deixar sequelas pela vida toda, como no caso da poliomielite.
Outro ponto que eu gostaria de abordar é o seguinte: a esta proposta de limitação dos gastos públicos, ela é justificada com frequência pelo governo atual em função de uma crise, de um déficit orçamentário. E por isso seria necessário que a população contribuísse com diminuição nos gastos públicos. Entretanto, é possível verificar nos meios de informação que logo em seguida a aprovação da PEC 241, ainda na Câmara dos Deputados, os próprios deputados aprovaram uma medida que aumenta os seus salários. E nós teremos, então, a partir de agora, um gasto anual estimado em cerca de 3,1 bilhões de reais somente com pagamentos dos deputados federais. Nós temos ainda a questão da dívida pública, que foi contraída nos últimos anos e pagamos juros altíssimos e o governo compromete cerca de 43% do seu orçamento, segundo dados de 2015 levantados pelo site Auditoria Cidadã, que em cerca de 43% do orçamento do governo é destinado a amortizações e pagamentos de juros da dívida. Na nossa Constituição, ainda de 1988, existe a previsão de auditoria da dívida pública e isso não tem sido feito, na verdade nem se toca no assunto. Então, em conclusão, quem deve pagar por estes prejuízos que acumulamos é somente a população, com a extirpação de programas sociais, inclusive, e de serviços essenciais, a diminuição da acessibilidade ao ensino público, a diminuição do serviço de saúde pública, que já tem problemas significativos. Iremos expor a nossa população a uma completa falta de serviço público, principalmente com relação à saúde. Imaginem pessoas com baixo poder aquisitivo, com problemas de saúde e sem terem aonde recorrer, ao que recorrer. Então, se você é contra essa proposta de emenda à Constituição, tome uma atitude, procure uma mobilização mais próxima a você e se manifeste. Existe, inclusive, uma consulta pública que é albergada no site do Senado Federal. Isso pode ser encontrado no site do Senado Federal e você pode, inclusive, opinar. Mas recomendo que você não se limite apenas a votar pela internet. Mobilize-se. Faça um vídeo se você não concorda também com essa PEC. Converse com seus familiares, converse com seus amigos. Discuta sobre os impactos que esta proposta de emenda à Constituição pode ter na sua vida. Se você me conhece e conhece também a minha história, deve saber muito bem do que eu vou falar a seguir. Não sou filiado a nenhum partido, não tenho movimentações partidárias, mas entendo que neste momento é essencial para todos os cidadãos que entendem que esta proposta de emenda à Constituição pode causar sérios prejuízos às suas vidas e às gerações futuras de nosso país, que se manifeste, que se mobilize, que discuta e que cobre das autoridades eleitas que ouçam a população. Então, é isto que eu gostaria de falar neste vídeo. Espero que você reflita. Se você não concorda comigo, espero que pelo menos você tenha o interesse de se informar sobre a PEC. Baixe o texto disponível no Senado Federal, leia, comente, discute, reflita. Verifique os prós e os contras e vamos em frente
e que Deus nos proteja a todos.